versículo de número 1. Gostaria que agora você não se levantasse, a não ser que houvesse muita necessidade, só saísse da igreja agora, se realmente houvesse muita necessidade. Você não está proibido de sair da igreja. Obviamente que não, mas só saia se você tiver muita necessidade agora. Beber água e ir ao banheiro, só se realmente houver muita precisão. Atos capítulo 9, versículo 1. Vai falar do texto, diz o texto bíblico assim. Tem alguns irmãos sentados, então eu entendo que esses irmãos ainda não encontraram a palavra. Vou esperar todos acharem a palavra, para nós podermos ler a palavra de Deus. Amém? Tem gente que morre por causa dessa palavra. E essa palavra ela é preciosa, ela é vida, ela é cura e ela é salvação. Ela é eternidade para nós. Se a gente não tiver ao menos a reverência para se colocar de pé para ler a palavra, eu não sei o que a gente está fazendo dentro da igreja. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para que as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vá, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Eu ia te pedir um favor. Se você puder levantar suas mãos para cá e orar pela minha vida. Você pode fazer isso? Eu preciso pregar a palavra, eu estou sentindo um negócio aqui. Eu gostaria que você estivesse orando por mim. Mas ora por mim de verdade, irmãos. Levanta o clamor por mim. Ora pela minha vida.
Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oração dos teus santos. Obrigado por eles estarem intercedendo pela minha vida. Que o Senhor tenha recebido a oração dessa igreja em meu favor, em favor da tua palavra que será ministrada nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se. Obrigado, irmãos, pela oração dos irmãos. Semana passada, Deus me deu essa palavra. E eu vim com ela no meu coração esses dias, para preparar ela para ministrar para você. E quando eu fui ministrar essa palavra, quando eu fui preparar essa palavra para ministrar, eu escrevi 3 ou 4 linhas só. E eu falei com o Espírito, eu falei, mas é só isso que você tem para falar com a igreja? E o Espírito testificava no meu espírito, que não era no muito falar. Então, vai ser uma mensagem bem curta. A gente está diante de um dos textos mais brilhantes da Bíblia, dos mais lindos da palavra. A gente está diante da maior transformação que o Evangelho pode fazer na vida de um ser humano. A conversão de Saulo é uma das histórias mais impactantes que eu conheço na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque fala de transformação. E a palavra de Deus, ela foi gerada no coração do próprio Deus para a sua igreja, para que gerasse transformação. Quando você sai de um culto e você sai pensando diferente de como você entrou pensando, isso é sinal de que a palavra gerou transformação em você. Quando você é confrontado dentro dessa palavra, significa de que a palavra de Deus está gerando algo em você, gerando algo na sua vida. Eu olho para o texto de Atos capítulo 9, e a Bíblia vai dizer, e você é bem conhecedor desse texto, dessa história, Saulo, ele veio para perseguir a igreja. Ele vai até aos sacerdotes, ele pega cartas e ele diz, olha, se eu encontrar alguns do caminho, eu vou prender eles, vou maltratar eles, vou açoitá-los e vou levá-los presos. Saulo ele vem caminhando com essa intenção. A intenção de Saulo era prendê-los da fé. Em outros textos diz prendê-los do caminho. Ele não acreditava no cristianismo, muito menos em Jesus como Senhor e Salvador. Ele é da linha sacerdotal, criado aos pés de Gamaliel, um homem culto, inteligente, com 2 cidadanias, entre elas a romana. Ele era um homem que tinha um intelecto muito grande, talvez esse intelecto, todo esse conhecimento que ele tinha do judaísmo, atrapalhasse ele a entender o Evangelho. E ele vem acreditando naquilo que era verdade para ele. Ele acreditava que Jesus, que o cristianismo era uma seita. Ele acreditava que aquilo que estava sendo pregado não era verdade, porque afinal de contas, o rei ainda viria. Jesus não era o rei na cabeça dele. O rei ainda viria. Ainda viria aquele que iria libertar a Israel. Ainda viria o grande salvador do mundo. E não era Jesus, aquele que ele viu ser andando num jumentinho, com tanta humildade, que foi crucificado e que morreu. E que para alguns que creram ressuscitou, para outros não, foi apenas uma história contada. Saulo veio com esse pensamento, e ele vem caminhando, e a Bíblia vai dizer então que ele chega na estrada da vida, numa estrada chamada Caminho de Damasco. Uma viela, uma rua não tão grande, não tão larga, nem tão pequena. Ele entra por essa rua, e quando ele entra por essa rua, ele tem então um dos maiores momentos da vida dele, o maior momento, melhor dizendo, da vida dele. Ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele vê uma luz, e então ele ouve o Senhor perguntando para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico pensando que essa voz deve ter entrado na alma dele, porque quando a gente escuta a voz de Jesus ela ecoa dentro da nossa alma. Eu estava sentado ali enquanto os irmãos estavam adorando, e o Senhor estava ministrando no meu coração, e por isso que eu pedi para você orar por mim, porque veio um abatimento na minha alma tão grande, irmãos. Eu saí da minha casa, eu levantei, hoje eu saí daqui, a gente almoçou aqui na igreja, até muito tempo que a gente não almoçava na igreja, inclusive poderíamos tornar isso uma prática, a gente pelo menos uma vez por mês, a gente almoçar junto aqui na igreja, né? Tinham tudo e viviam em comum, vamos nos juntar aqui, vamos almoçar na igreja uma vez por mês, é só uma ideia, quem sabe se torna uma prática nossa.
que era antigamente, inclusive, essa prática. Eu saí daqui do almoço, a gente almoçou aqui, eu fui para casa, deitei 1 horinha, 2 horinhas, coloquei o relógio para eu acordar, eu acordei, desci, e comecei a esboçar aquilo, e eu vim com uma alegria no meu coração. Sabe aquela vontade de que o culto chegasse logo? Eu cheguei aqui, eram 6 horas, e aí sentei aqui nesse banco, estava passando uns vídeos aqui, uns louvores, e eu comecei a me conectar com Deus através da adoração das canções que estavam passando aqui. Só que deu 6h15, deu 6h20, deu 6h25, e eu tenho um problema, que é esse aquário. Por quê, pastor? Qual é o problema do aquário? O aquário não faz mal a ninguém. O aquário reflete a igreja. E eu vejo quem chegou e quem não chegou pelo aquário. E eu quero dizer para você, eu conheço o teu andar, irmãos. Quando você chega na igreja, eu sei que é você. Pelo seu andar. Você pode não acreditar no que eu estou te dizendo, mas quando você abre aquela porta, eu sei quem está entrando e quem não está entrando. E aí foi dando 6h25, 6h30, tinha, sei lá, umas 15 pessoas, 10, 15 pessoas aqui dentro. Agora tem um pouco mais. E aquilo foi causando, o Espírito foi trazendo no meu coração uma tristeza. Uma tristeza por quê, pastor? Porque se eu não tenho um compromisso com Deus, por que eu quero que Deus tenha compromisso comigo? Se eu tenho um compromisso com o trabalho, por que eu não tenho um compromisso com a igreja? Sabe, foi dando uma tristeza na minha alma. E aí eu fiquei ali, os irmãos começaram com os louvores, com as canções, belas letras. Estava tudo harmonioso, eu fiquei olhando para a igreja, falei, a igreja está ficando organizada. Tem televisão aqui, tem não sei o que aqui, tem televisão lá fora, tem cantina, está se organizando de uma maneira tão linda. Estamos construindo lá em cima, finalmente, depois de anos, mais de 10 anos tem aquela obra lá em cima. A gente está terminando agora. Eu falei, o que está errado então, Senhor? Alguma coisa está errada. E o Senhor ministrava no meu coração. Ora pela igreja. Ora pela igreja. E eu comecei a orar pela igreja, a interceder pela igreja. E aí, quando me deram o microfone, me deram aqui o altar para eu poder ministrar, eu perguntei para você, se Jesus estivesse aqui, o que você faria? E sabe o que você fez? Continua sentado. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, meu Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. A gente não está entendendo o que é culto, a gente não está entendendo quem é Jesus, a gente não está entendendo o que é salvação. A gente não está entendendo o que é graça. A gente não está entendendo que existe inferno, existe céu, a gente não está conseguindo compreender isso. Eu acho que o nosso entendimento do reino está muito longe do que realmente é, da verdade do reino. Obviamente, eu não estou falando de todos, eu me incluo em todo esse processo, estou falando de gente que conheceu, de gente que entendeu, mas de gente que não entendeu ainda. E se a palavra não fizer o que tem que fazer, irmãos, eu não vou conseguir fazer. Se a palavra não fizer o que ela tem que fazer, eu não vou conseguir fazer. Deus me levou a esse texto. E o tema que Deus colocou no meu coração é o encontro transformador. O encontro transformador. Está passando aqui atrás. Eu não acredito que quando a gente tem um encontro com Jesus, isso só vai mudar a nossa maneira de se vestir. Eu não acredito nisso. Que quando a gente encontra Jesus é apenas para mudar a nossa vestimenta. Não, não é isso. Só. Não é apenas para mudar a minha maquiagem, que eu usava uma maquiagem que era exorbitante, agora eu uso uma maquiagem que não desagrada a Deus. Não é isso. Não é isso. Eu não acredito que o encontro com Jesus é apenas para mudar a minha playlist, para deixar de ouvir o que eu ouvia e agora ouvir louvores. Não, o encontro com Jesus não é isso apenas. Isso é fruto de uma transformação.
Eu mudo minha roupa, eu mudo minha maneira de se vestir, eu mudo tudo isso, eu mudo aquilo que eu ouvia. Amém, glória a Deus. Mas não é só isso. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando a gente tem um encontro com Jesus, só fica Ele. Vou repetir para você entender. Quando a gente tem um encontro com Jesus, só fica Ele. Vou repetir para você entender. Porque você precisa entender, não está o espírito que eu estou dizendo aqui agora. Quando a gente tem um encontro com Jesus, só fica Ele. Alguns entenderam. Vai falar, pastor, eu não entendi. Cadê eu no encontro? Você morre no encontro. Não tem mais você. É só Ele que fica. Porque o encontro com Jesus mata o velho homem. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, não é apenas mudança de roupa, mudança de playlist, mudança de maquiagem, de linguajar. Não. Eu morro. Eu morro. A Bíblia vai dizer que nós somos sepultados, o velho homem é sepultado. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, irmãos, só fica Ele. O Wagner morre. O João morre. O Paulo morre. O Fábio morre. Só fica Ele no encontro. E é interessante, queridos, porque nesse encontro Ele vai tirando todos os nossos propósitos anteriores ao encontro. A gente tem um encontro com Ele. Paulo teve um encontro com Ele. Saulo teve um encontro com Ele. A gente teve um encontro com Ele. O propósito de Saulo é matar os crentes, os cristãos. Agora, o propósito anterior dele morreu. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, que fica só Jesus nesse encontro, que o velho homem morre, morrem também os meus propósitos antigos. Agora, não são mais os propósitos de vida que eu tinha antigamente. Agora, as coisas que eu valorizava tanto já não são mais tão valorizadas para mim. Porque Deus pegou os meus propósitos antigos, no meu encontro que eu tive com Ele, e Ele matou isso. Para quê, pastor? Para gerar os propósitos novos. Para gerar os propósitos novos. Eu vou falar um negócio aqui, depois eu converso com a pessoa que me contou, mas como ela contou ali fora, eu acho que não tem problema. Depois, se ela quiser brigar comigo, ela briga, está tudo bem. Escute o que o seu pastor diz muitas das vezes. Não faça ouvido de mercador no que eu estou falando para você. Eu estou aqui como canal de Deus para você, como canal de bênção para a sua vida. Eu me preparo, irmãos, eu oro. Eu me preparo para trazer a palavra. Eu não pego, não é de qualquer maneira não, irmãos, eu busco em Deus. Uma irmã falou comigo que ela estava contando um testemunho aqui na sexta-feira à noite, quando a gente estava limpando a igreja. E aí ela estava contando um testemunho de que ela marcou com uma amiga no McDonald's para fazer um lanche. E aí eu não sei se você lembra, domingo passado eu expliquei para você sobre louça suja, você lembra disso? Eu falei, a louça suja traz demônios e tal. Quem gosta de sujeira é o diabo, ele que é porco. Lembra que eu falei isso, sim ou não? Falei isso semana passada. E aí ela marcou com uma amiga no McDonald's, mas quando ela estava saindo de casa, ela olhou para a pia e estava cheia de louça. Ela voltou para lavar a louça. Por quê? Porque ela lembrou da palavra. Ela falou, o pastor falou que não pode ter louça suja na pia. Ela foi lavar a louça. E aí, por conta dela ter de lavar a louça, ela chegou atrasada no encontro que ela tinha com a amiga no McDonald's. Ela chegou atrasada lá e ela sentou com a amiga no McDonald's. E ela falou assim para a amiga, poxa, desculpa, me atrasei, porque meu pastor falou que louça suja atrai demônios. E ela começou a explicar o que eu tinha dito aqui no culto, para a amiga dela. Do lado da mesa dela tinha um pai de santo. Lá no McDonald's. O pai de santo se levantou, foi na mesa dela e falou assim, parabenize teu pastor. Dê parabéns para ele. Porque o que ele falou é verdade. E falou o nome dos demônios que atuam nessa situação. Ela contou aqui, para sábado, para sexta-feira, para quem estava aqui ouvindo. Por isso que eu estou tendo a liberdade de contar. Dê ouvido o que seu pastor fala. Enquanto eu estiver pregando a palavra, dê ouvido o que eu estou dizendo. A gente não está aqui brincando, irmãos. A gente não está aqui brincando. A gente está aqui pregando a palavra e a palavra verdadeira.
Então, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo, diz para a igreja que ela precisa morrer. Quem tem um encontro comigo, só fica eu no encontro. O problema é que a gente quer ter um encontro com Jesus, mas a gente quer dividir a cena. A gente quer ter um encontro com Jesus, mas a gente não quer abrir mão, ele não quer deixar ele levar nada. É um encontro só nosso. É um encontro que a gente deixa Jesus de longe e a gente permanece com o nosso eu, nosso achismo, nosso intelecto, nossa sabedoria, nosso entendimento. E o Senhor está mandando dizer para você nessa noite, que encontro que você teve comigo? Foi transformador? Ou foi apenas um encontro? Porque Deus não quer ficante, Deus quer noiva. Você entende isso? Deus não quer ficante, irmãos. Deus quer noiva. Tem muito crente dentro da igreja que é ficante, vem para o culto, traz uma Bíblia, quando traz, agora traz o celular, e acabou, e durante a semana não tem nada de Jesus, não tem palavra, não tem oração, não tem profecia, não tem nada, não tem testemunho, não tem vida com Deus, não tem nada, e volta no domingo de novo. É ficante. Jesus não quer ficante, porque o ficante vai ficar. A noiva vai subir. Então, quando a gente encontra com Ele, e que fica só Ele nesse encontro, Ele tira todas as vontades antigas, irmãos. Por isso que eu disse, um encontro com Jesus não pode ser mudança de unha, mudança de maquiagem, mudança de roupa, ou mudança de playlist, não é só isso. Ele tira todas as nossas vontades antigas. Irmãos, não tem como, é impossível você ter um encontro com Jesus e você não morrer as tuas vontades antigas, que não agradam a Deus, não tem como, irmãos. É por isso que Saulo, quando teve encontro com Jesus, no caminho de Damasco, a Bíblia dele é transformada, a Bíblia diz que ele fica cego na hora, ele é levado para a casa de um homem, Deus fala com Ananias para ir lá, e a Bíblia diz que quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele já começa a jejuar, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e orando. 3 dias, não sabia direito como era esse negócio, mas eu vou orar, eu vou jejuar, por quê? Porque eu tive um encontro com ele, e nesse encontro só saiu Deus, eu fiquei morto lá. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele muda nossos costumes, irmãos. Ah, mas pastor, eu não consigo mudar o meu costume. Você não consegue, você não quer. Você não quer, irmãos. Você não se posiciona. Ah, a minha carne é mais forte que o meu espírito. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que a tua carne é mais forte que o teu espírito, irmãos? Ah, mas pastor, eu sou assim, o meu velho homem. Você não tem, o velho homem tem que morrer, irmãos. Cristo vai buscar uma noiva transformada, regenerada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo ainda trabalha na terra. Ele ainda está trabalhando na nossa vida, irmãos. Ele ainda está trabalhando em nós. É tempo de você mudar, é tempo de eu mudar a minha mentalidade, para a gente poder viver de fato o que Deus preparou para a tua vida. Até quando cochoareis entre 2 caminhos, diz a Bíblia? Até quando você vai cochoar? Vai entre 2 caminhos, um da direita, um da esquerda, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, eu não sei qual direção que eu ando, irmãos. Chegou o tempo de Deus tratar com você. Chegou o tempo do menino morrer e nascer um homem de verdade. Chegou o tempo da criança morrer e nascer uma mulher de Deus. Chegou o tempo. É hora desse encontro que você diz que teve com Ele transformar a sua vida de verdade. Pastor, eu não estou gostando dessa palavra. Não é para você gostar, é para você entender. É para você entender que não tem mais tempo, irmãos. Não temos mais tempo, querido. Não temos mais tempo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, eu vou falar o que Deus me deu para eu falar para você. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele vai tirando todos os projetos que a gente tem. Aí Paulo diz assim, olha, já não vivo mais eu. Ah, meu Deus, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo, olha, tudo que eu projetei, tudo que eu planejei, tudo que eu era, não tem nada a ver com o que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu encontrei com Ele. Eu tive um encontro com Cristo, querido.
Irmãos, a gente não pode ter um encontro com Jesus e continuar dando volta nos outros. A gente não pode ter um encontro com Jesus e continuar mentindo. A gente não pode ter um encontro com Jesus e continuar pecando. A gente não pode ter um encontro com Jesus e continuar fornicando. A gente não pode, irmão, não é isso. Não é isso. O mundo está sedento de você. E o Senhor não quer que você saia da igreja. Ele quer que você seja a igreja. Ele não quer que você deixe de servir ao Senhor, servir a Ele. Não, Ele quer que você se aperfeiçoe. Por quê, pastor? Porque a palavra diz, Paulo diz isso. Quando Paulo foi falar com Deus, o Senhor disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é para mexer com o teu ego, mas para você entender, você faz falta no reino. Se você não vier, uma cadeira a menos. É uma taça de ceia a menos. Você faz falta no reino. É menos uma pessoa pregando o Evangelho. É menos uma pessoa sendo testemunha de Cristo lá fora. Então, irmãos, qual o encontro que você teve com Ele? Quanto tempo você já teve esse encontro? O que Ele transformou na sua vida de verdade? Você continua sendo quem você é. Nada mudou aí dentro. Não mudou nada. Anos na igreja. Anos com esse encontro, nada mudou na tua vida. Não mudou mentalidade, não mudou comportamento, não mudou nada. Nada aconteceu aí dentro. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o Senhor me deu e eu vou ler para você. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente precisa sair desse encontro esmagado. É isso, pastor? A gente tem que sair desse encontro esmagado, irmãos. Isaías teve uma visão do reino, do trono. Ele foi esmagado, quando ele disse assim, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, e eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Saiu esmagado de lá. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a palavra dele vai esmagar a gente. Que isso, pastor? Deus faz a ferida, irmãos. Amém ou não amém? É bíblico, Deus faz a ferida e depois Ele liga. Mas Ele faz a ferida, irmãos. Ele esmaga a gente. Ele esmaga teu achismo. Ele esmaga a tua sabedoria. Ele esmaga aquilo que você acha que é importante para você. Ele vai esmagando, irmãos. Vai esmagando. Até o vaso ser quebrado de novo. Jeremias capítulo 18, precisa sair dele. O vaso foi quebrado nas mãos do oleiro. E aí o profeta pergunta ao Senhor, pode alguma coisa acontecer? Eu quebro o vaso, mas eu refaço o vaso de novo. Então, quando a gente está sendo quebrado, a gente está sendo esmagado. Quem tem um encontro com Jesus, ele é quebrado, irmãos. Não tem como ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito, não. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é quebrado. Paulo ficou cego, a gente é quebrado. Paulo não via nada, a gente é quebrado, a gente é quebrado. Paulo ficou dependente de alguém, um homem todo poderoso, cheio de coisas na vida dele. Ficou agora dependente de alguém pegar na mão e levar para uma casa que sequer onde ele sabia onde é. Não sabia nem onde estava. Paulo ficou dependente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é esmagado, irmãos. Agora, se você diz para mim que você teve um encontro com Jesus e Ele não quebrou nada na sua vida, não mudou nada, não transformou nada, continua do mesmo jeito, desculpa, você ainda não encontrou Ele. Você ainda não teve, ainda não passou por Damasco. Você precisa passar por Damasco, irmãos. Você ainda não passou por Damasco, porque Damasco é transformação. Damasco é mudar a visão. Paulo perde a visão para ter uma nova visão. A Bíblia diz que cai escamas dos olhos dele. Então, Damasco é mudar a visão, é ter outra visão. Se a tua visão continua o mesmo, se você pensa do mesmo jeito, se nada mudou na tua vida, esses anos todos, desculpa, você tem que passar por uma rua chamada direita para ficar lá dentro e entender quem Deus é. Você entende isso? Tem gente que não passou pela rua chamada direita ainda, irmãos. Tem gente que não passou por Damasco ainda.
E acha que o evangelho é um morango, a vida do evangelho é um morango, o evangelho está tudo certo. Não, irmãos, o evangelho é renúncia, o evangelho é ceder, o evangelho é ser quebrado, o evangelho é ser muitas das vezes machucado, ser doído, ser pisado, o evangelho é muitas das vezes sofrer, o evangelho é isso. Não, pastor, mas eu não ouvi esse evangelho. O evangelho que eu ouvi era ser abençoado, que tudo ia correr bem, que tudo estava certo. Esse não é o evangelho. O evangelho é ser massacrado muitas das vezes. É ser humilhado para depois ser exaltado. É chorar para depois sorrir. É ser caluniado para depois ser honrado. O evangelho muitas vezes é isso, irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Passa lá na rua chamada direita. Está precisando dar uma passadinha por lá? Passa lá de novo, irmão. Passa lá outra vez. Pastor, eu passei lá tem muito tempo, nem lembro como é que foi. Está na hora de voltar outra vez. Passar lá mais uma vez de novo. Eu passei lá uma vez, pastor, até foi legal. Eu ouvi a voz do Senhor, como Saulo ouviu. Eu caí de joelho. Foi bom, mas o tempo veio. O tempo passou. E eu esqueci como é a voz de Deus. Eu esqueci o que é estar lá no caminho de Damasco. Eu esqueci o que é ser dependente de Deus. Porque Saulo agora, ele era dependente de Deus. Os soldados que estavam com ele, o abandonaram. O levaram só até a casa onde ele estava. O irmão da igreja, chamado Ananias, não queria lá orar por ele. Por causa da fama que ele tinha, Ananias falou, mas Senhor, é ele que persegue a igreja. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Porque a Bíblia não vai dizer que Deus falou para Ananias o que aconteceu. Só mandou ir lá orar. Vai lá orar porque Saulo está orando. Eu quero que você coloque a mão sobre ele. Deus não explicou os detalhes. Mas quando Ananias vai orar por Saulo, Ananias diz assim, olha, o que você teve, um encontro que você teve lá na rua, e papapai, 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 papapai. Deus começou a revelar ao coração de Ananias o que tinha acontecido com Saulo. Sabe, irmãos, quando a gente tem um encontro com Ele, Deus nos chama para a gente poder ser um vaso escolhido. O Senhor disse a Ananias, Ananias, vai lá. Ananias falou, não vou não, Senhor. Ele está matando todo mundo. E o Senhor disse para ele assim, ele é um vaso escolhido. Deus chamou você como um vaso escolhido. E tem uma frase que está rolando na internet aí, o escolhido não tem escolha. O chamado não tem escolha. Você não acha que você já está fugindo demais do propósito? Você não acha que o tempo já passou demais? Quanto tempo mais você vai esperar para ser vaso de honra na igreja? Quanto tempo mais você vai esperar? Quanto tempo mais você vai usar bengalas no evangelho? Não, eu trabalho muito, não posso fazer a obra. Deus tira o trabalho, irmãos. Eu não estou ameaçando, não é uma palavra ameaçadora, não, estou dizendo como Deus age. É o trabalho que está te atrapalhando? É isso? Está atrapalhando você? Deus fecha a porta. Depois Ele abre outra, mas Ele fecha a porta, se Ele quiser. Qual é a bengala que você está usando agora? Você tem saúde? Você tem vida? Você está saudável aqui dentro? E mesmo se não tivesse, tem como fazer a obra. Entende, irmãos? Entende? Então, quando é que você vai decidir ser vaso de honra? Pastor, eu sou vaso de honra. Tudo bem, amém, glória a Deus. Eu estou me esforçando para ser. E quando eu acabar essa mensagem aqui, eu estou ali fora comendo empadão com os irmãos e brincando com vocês. Você entende? Que não é contra você. Eu não tenho nada contra você, eu amo tua vida. Muito pelo contrário, eu amo cada um de vocês de uma maneira que só Jesus pode colocar esse amor no meu coração. Eu amo vocês de uma maneira tão linda. Só que é a palavra, irmãos. E quando eu chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar para mim, você pregou o que eles queriam ouvir? Ou você pregou o que eu mandei você pregar? Então, irmãos, Paulo falou assim, o Senhor falou a respeito de Paulo, ele é um vaso escolhido. Você acha que quando você estava sendo gerado pela tua mãe, Deus falou o que ao teu respeito?
O que você acha que Deus falou para você a teu respeito, no reino do Espírito? É um vaso escolhido para mim. É um vaso escolhido. E serve para o feminino, tá? Não tem vasa escolhida. Todo mundo é vaso escolhido. É um vaso escolhido. Deus falou isso a teu respeito. O problema é que não morreu. Não morreu. Tudo é mais importante para a gente. O shopping é mais importante que um culto. A festa é mais importante que um encontro com Deus. Tudo é mais importante. Não posso, não quero, não tenho vontade, não sinto de Deus. Imagina se Deus fosse assim com a gente. Já imaginou se Deus fosse assim com a gente? A gente ora, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Não posso. Senhor, não quero. Senhor, não estou sentindo no meu coração de fazer. Então, se Deus fala assim, olha, eu estou trabalhando muito, vai para o final da fila, a sua oração deve ser a 30. Quando chegar a tua vez, eu ouço ela, que agora eu não estou com tempo, estou sem tempo de ouvir a tua oração. Imagina se Deus trabalhasse assim com a gente, irmãos. Então, queridos, essa palavra é para ela poder transformar aquilo que precisa ser transformado. Saulo teve uma vida transformada. E a gente precisa ter esse encontro transformador com Deus. A gente precisa viver o novo propósito que Ele estabeleceu para nós. O velho propósito que você tinha pode ter caído por terra, irmãos. Ah, pastor, meu propósito era viajar o mundo inteiro. Talvez o teu propósito agora seja ficar só em Samaria. O propósito que Deus tem agora. Pastor, o meu propósito era ir na Disney. O Mickey não vai se converter. Talvez você tenha que ir para a África. Talvez você tenha que ir para aqui, para o final da Bahia, interior da Bahia, pregar. Ou talvez você tenha que ir aqui para os nossos vizinhos que estão aqui do lado pregar. Talvez não seja a Disney o propósito que Deus tem para você. Ou talvez seja. Não sei. Viva o propósito que Deus tem. Não sou mais eu. Não é mais você. Não é mais a tua vontade, irmãos, nem a minha. Eu não estou afim de vir para o culto hoje, mas você não tem que estar afim de vir para o culto hoje. Eu também, tem dia que eu não estou afim, mas eu venho. Ah, eu não quero ler a Bíblia hoje, irmãos, tem dia que eu leio a Bíblia pela misericórdia. Mas eu tenho que ler a Bíblia. Comprei até uma nova. Comprei até uma nova. Falei, irmão, tudo novo, é tudo novo. Uma nova, Deus abençoou aí, os irmãos me deram uma Bíblia, fiquei feliz da vida, comprei a Bíblia aqui, essa Bíblia eu dei para uma pessoa que se converteu aqui na igreja, tinha uma igualzinha, eu dei para ele, espero que ele esteja fazendo bom uso dessa Bíblia. Então, irmãos, a gente tem que entender que somos vasos escolhidos, vasos de honra, não é vaso para ficar no final da prateleira, não tem um negócio desse aí quando estava tendo a Olimpíada, né? Ah, o pessoal da primeira prateleira, a gente é da primeira prateleira, irmãos. Mas não porque somos merecedores, mas porque Cristo habita em nós. Deus chamou você para ser vaso escolhido, vaso de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é vaso na tua escola. As pessoas olham para você e procuram você. Você é vaso na tua faculdade. Você é vaso no teu trabalho. Quem você é lá? Quem você é lá? Estava conversando com a minha esposa esses dias. Hoje, a gente estava conversando hoje sobre isso. Eu conversando um pouco sobre o meu trabalho. E eu falei assim, eu estou ficando velho. Ela falou assim, está ficando velho. A gente conversando, né? Eu falei, eu estou ficando... Porque a minha alma não diz que eu estou velho, é um problema, né? A alma diz que eu sou um garoto. A minha cabeça diz que eu tenho 22. Mas quando eu olho para o espelho, eu falo, rapaz, está ficando ruim o negócio para você. E ela falou assim, você está ficando velho. Está ficando velho, tal... E eu falei para ela assim, a gente estava conversando sobre trabalho, e eu falei para ela assim, poxa, teve uma coordenadora lá do trabalho que me chamou para a gente estar orando pelo irmão dela. Chamou numa sala, falou assim, eu queria conversar com você. Assim. O outro coordenador, semana passada, me chamou, desabafou comigo, falou, ora por ela. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Sabe por quê? Eu sou pastor lá dentro. Wander trabalha lá, Mário trabalha lá, quase todo mundo trabalha lá aqui.
Pastor um trabalha lá aqui. A Vitória não está aí, né? A Vitória trabalha lá agora, tem Juliana também que trabalha lá, tem uma turma que trabalha lá. Eu sou pastor lá, irmãos. Eu fui participar de uma audiência. Eu estou contando isso para você, não é para minha glória, é para você entender o que é ser vaso de honra. Eu fui participar de uma audiência trabalhista e eu fui para poder testemunhar a respeito da empresa. E quando me chamaram, o advogado me chamou, eu falei, olha, eu vou falar só a verdade. Não tem nada além da verdade. Posso ir falar só a verdade? Não, eu quero que você fale a verdade mesmo. E aí quando eu cheguei lá, a pessoa que estava indo contra a empresa é um conhecido meu, um amigo meu. Estava indo contra a empresa, era outra parte. E aí ele falou para a advogada, depois ele me ligou. Ele falou que a advogada falou, e esse rapaz, esse homem aí, esse senhor aí? Ele falou assim, esse senhor, você pode ficar tranquilo. Olha só que legal, irmãos. Pode ficar tranquilo, porque vai ser bom para a gente. E ela falou, por quê? Porque ele só fala a verdade. Você entendeu? Eu estava do outro lado, irmãos. Eu ia ser opositor, entre aspas, né? E ele falou para a advogada, pode ficar tranquilo, porque ele só fala a verdade. E ela ainda perguntou, tem certeza? Ele falou, tenho certeza, ele só fala a verdade. Você entendeu o que é ser vaso? O que dizem de você? O que falam a teu respeito? Não acredita nela não, porque o que ela fala não é verdade. É isso que dizem? Olha, não acredita nele não, porque tudo que ele diz é mentira. É isso que dizem a teu respeito? Se é isso que estão falando a teu respeito, essa é a noite de você voltar no caminho de Damasco outra vez. Na rua chamada direita. Ananias não está aqui entre nós, está no Senhor. Mas ainda há profeta nessa igreja. Para orar por você. Para as escamas caírem como caiu de Saulo. E você ter uma nova visão daquilo que Deus tem para você. Deus não trouxe você aqui hoje à toa. Deus trouxe você aqui hoje para esmagar você. Para moer você. Mas para quando você sair daqui, você sair cheio do amor de Deus pela sua vida. Porque Ele faz a ferida, mas Ele liga também. Ele ainda tem o bálsamo de Gileade. Saulo, ele passa por todo esse processo. E eu fui olhar um pouquinho, eu vou pular uma parte aqui, porque senão é muito longo, mas quem carrega as marcas de Cristo, carrega marcas de amor. O Ministério de Louvor aqui falou, olha, eu vou liberar uma palavra de paz sobre você. Não foi? Na canção que vocês cantaram, vou liberar uma palavra de paz sobre você. Quando ela falou, vou liberar uma palavra de paz sobre você, eu fiz assim. Não sei se você fez, ou se você ficou de braço cruzado, eu fiz assim, ó. Por quê? Porque eu creio na palavra profética. Eu creio. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus está dizendo, vou liberar a paz sobre você, eu creio na palavra profética. Porque quem carrega as marcas de Cristo, carrega a paz de Cristo. A pessoa que teve um encontro com Jesus não tem como viver agoniado. Ela tem paz. É por isso que o crente se cumprimenta de duas maneiras: graça e paz, ou a paz do Senhor. Mas nas duas formas de se cumprimentar, tem a palavra paz. Amém? Pastor, mas eu me cumprimentava com uma boa noite. Tudo bem, não tem problema não. Também tem paz. Que é boa noite. Aqueles que têm a marca de Cristo, eles são canal de Deus. Aonde estiver, você tem que ser canal de Deus. Aonde você estiver, você tem que ser canal de Deus. O rio, ele tem que fluir através de você. Lembra do encontro que a mulher samaritana, que a mulher teve com o Senhor, a mulher samaritana, o encontro transformador? E ele falou para ela assim, olha, fluirá de dentro de você rios de água viva. Então quem tem um encontro transformador com Jesus, dentro dele é uma fonte. Essa fonte chama-se Espírito Santo. E ela vai usando você como canal, como uma fonte de Deus. Sabe? Como uma fonte de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você é fonte onde você estiver. Está comprando um pãozinho na padaria. Alguém reclamou que o pão está caro.
Olha, mas eu conheço o pão da vida, a fonte de Deus. Você entendeu? Fonte de Deus, onde você estiver, irmãos. Todo mundo aí fora está questionando, reclamando, o Brasil está indo de água abaixo. Você é a fonte de Deus. É fonte de Deus, é fonte de Deus. Você é a fonte de Deus, irmãos. Porque você teve um encontro com Ele. E aí Deus precisa jorrar através de você. Quem tem um encontro com Jesus, o coração tem que queimar por Jesus, irmãos. O teu coração tem que queimar por Ele. Você tem que acordar de manhã e você tem que falar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai, bom dia, Filho, e você tem que passar o dia queimando por Jesus. Ah, mas eu estou trabalhando, pastor, mas dá para trabalhar e queimar por Jesus. Ah, mas eu estou fazendo isso, irmão, busque ser o tempo inteiro com o coração diante do Pai, irmãos, o tempo todo. Eu fiquei pensando, vi aqui algumas coisas, Paulo passou por muita coisa, né, irmãos? Muita coisa Paulo passou depois que ele se converteu. Por quê, pastor? Porque o Senhor disse para ele, eu quero que ele sofra por amor ao Evangelho. E a palavra de Jesus não volta. E Paulo passou, foi por coisa, irmãos. Eu lembrei de algumas assim, né? Na verdade eu não lembrei, eu pesquisei, né? Pesquisei algumas assim, né? E eu separei algumas aqui. Paulo foi apedrejado em Listra. Foi açoitado na Macedônia, foi perseguido em Tessalônica, ele foi quase morto em Jerusalém, ele sofreu naufrágio em Roma, quase morreu afogado, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, e ainda tinha um espírito na carne. A gente não sabe o que é, fora todas as outras coisas que Paulo viveu. Mas olha o que ele escreveu a Filipenses. Tem como colocar aí o pessoal da conexão? Coloca para mim aí Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Eu esqueci de passar para vocês. Coloca para mim, vê se é possível colocar. Vai aparecer na televisão aqui, eu vou ler junto com os irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Esse é o testemunho de alguém que teve um encontro com Jesus. Um encontro de verdade. Filipenses capítulo 3, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Olha para cá, está aqui atrás. Olha o que está dizendo. Olha que Paulo diz, depois de passar por tudo isso, naufrágio, picada de cobra, todas as coisas que ele passou, e fora as outras que eu não escrevi aqui, porque foram muitas. Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é o que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Essa é a declaração de alguém que teve um encontro com Jesus, irmãos. Eu não alcancei ainda, mas eu vou continuar buscando alcançar, e eu vou deixando as coisas velhas para trás. O velho homem vai morrendo. No encontro com Jesus, quem fica? Só Deus. O homem morre. E eu vou. Eu me lembrei de uma canção. Não precisa subir não, os irmãos louvor. Pode ficar tranquilo. Fiquem tranquilos também que eu não vou louvar. Fiquem tranquilos. Paulo se transforma em missionário. Um dos maiores escritores da Bíblia. No mínimo 13 epístolas ele escreveu. E ele é salvo em Cristo Jesus. Depois de passar pela rua de Damasco. E eu me lembrei de um louvor, que eu fiquei pensando desse louvor. Os irmãos do Ministério de Louvor, não me critiquem, não taquem pedra em mim. Mas eu fiquei pensando nesse louvor. O louvor é lindo, a melodia é extraordinária. Mas será que a gente canta isso com verdade? Será que a gente canta isso com verdade? Alguém está falando, qual louvor, pastor? Qual louvor? Fala logo, qual é o louvor? Afinal de contas, que louvor é esse, pastor? Aquele louvor que diz assim, estou gastando a minha vida. Não, não é assim. Estou gastando a minha vida. Tem como botar a letra aqui? Ó, perdendo tudo, irmãos. Perdendo. Como é que é a letra? Bota aqui para a gente cantar junto, eu e a igreja.
Vamos lá. Deixa aparecer a letra aqui, irmão, só para a gente meditar se realmente o que a gente canta é verdade. Se realmente é isso mesmo, irmãos. Esse é o início? Bota o início aí, por favor. Bota o início aí. Essa é outra música. Como é o nome da música? É ele, o nome da música é ele. Já botou até a hora para mim ali já. 8h20, pastor, 8h20. Estou fechando já. Eu fiquei pensando nesse louvor, irmãos. Falei, caramba, esse louvor é muito pesado, é muito forte demais. Bota o refrão. Por gentileza, por favor. Mais um pedacinho. É esse aí. Vamos cantar essa canção. É isso? É aí? Vamos cantar e vocês cantam, entendeu? Vamos cantar, vocês cantam, vai. Volta. Meu Deus, irmãos. Jesus amado, dá vitória. Aí. Vamos cantar essa canção? Preste atenção no que a gente canta aqui na igreja. É Ele. Por Ele. Agora presta atenção. Perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Para aí. É verdade isso, irmãos? O que a gente está perdendo, irmãos? Não, sério. O que a gente está perdendo? E por amor e por alegria. O que a gente está perdendo, irmãos? A gente não abre mão de nada. De nada. Não venho à escola dominical porque eu não estou afim de ir. Por que não está afim de ir? Porque eu estou afim de ir. Acordei sem vontade de ir para a escola dominical. Não estou afim de ir para a escola dominical. Escola de céu, não vou porque eu já sei tudo. Sei tudo. O pastor vai falar sobre o Espírito Santo. Ei, eu sei tudo sobre o Espírito Santo. Eu sou assim com ele. Sei tudo do Espírito Santo. O pastor vai falar, eu já conheço. Consagração, para que orar? Eu já oro em casa. Culto no lar, para que ir? Já tem 12 que vão. Sabe, irmãos, o que a gente está abrindo mão? Do que a gente está abrindo mão, irmãos? Tem até uma irmã nos visitando. Deus abençoe, irmã. Você é muito bem-vinda aqui. Do lado da Ana aí. Você é muito bem-vinda aqui, tá bom? Veio no dia que a gente está sendo esmagado. O que a gente realmente está abrindo mão, irmãos? Raciocina comigo. Ah, pastor, hoje eu deixei de ir para o shopping. Eu deixei de ver o jogo do Flamengo. Tem gente que faltou para ver o jogo do Flamengo. Do que a gente está abrindo mão, irmãos? Se a gente não pode deixar de ver um jogo de futebol para estar no culto, do que a gente está abrindo mão? Se a gente não deixa de ir a uma festa para estar na presença de Deus, eu não sou contra futebol, eu gosto de futebol, eu vejo futebol, mas eu nunca vou deixar de vir a um culto por causa de um futebol. Nunca. Pode ser final da seleção brasileira contra a Alemanha, em que o Brasil vai reverter o 7-1. Eu não vou faltar ao culto por causa da seleção brasileira, porque a seleção brasileira não vai me levar para o céu, mas a minha adoração vai. Meu Senhor vai. Jamais eu farei isso. Jamais eu farei isso. Então, irmãos, o que eu estou abrindo mão? De quê? Eu acho que a gente tinha que parar de cantar essa música. Já parou? Amém. Glória a Deus. Amém. Não dá, irmão. Não dá. Essa música não é para nós. Não, pastor, é para mim sim. Eu estou abrindo mão de tudo, com amor, com alegria. Amém. Glória a Deus. Não cante você. Glória a Deus. Continue cantando. Amém. Louvado seja o Senhor. Se é verdade, cante. Se é verdade, cante. Porque tem muita... A letra é linda, a melodia é fantástica. Os acordes musicais são perfeitos. Mas a letra não é para qualquer um. Essa que é a verdade. Eu acho que a gente tem que cantar aquela música de novo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Olha só. Vou regressar ao caminho. Onde é? Damasco. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Aí sim, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu acho que é essa canção. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Amém? É essa canção que a gente tem que cantar. Que Deus possa ligar a ferida. Que Deus possa fazer você entender que a palavra não é para você parar, mas é para você frutificar. Não saia daqui, não, agora então eu vou desistir de tudo, eu vou parar com tudo, porque eu estou tentando e não está dando certo. Não é essa a palavra. A palavra é para você dizer que o caminho de Damasco ainda está aberto. Ainda tem Ananias na terra. E ainda tem Jesus falando nesse lugar. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. A glória de Deus. Vamos nos